Glória a Deus, aqui na palavra do Senhor Jesus, São Mateus, São capítulo 14, fala assim, ó, e despedindo, no verso 23, a multidão subiu um monte para orar à parte, e chegando já à tarde estava só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a ele andando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo andando sobre o mar, assustados, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu Pedro, disse, Senhor, se é o Senhor, manda-me ter contigo. Amém? Glória a Deus. Nós vemos aqui o que? A importância da oração. Jesus, sendo o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, ele sempre estava em oração. E quando os discípulos já estavam indo para o outro lado, Jesus resolve ir depois. E quando Jesus vai andando por cima das águas. Aqui mostra o seu poder, a sua autoridade sobre todas as coisas. E quando os discípulos viram, ficaram com medo e começaram a gritar que era um fantasma, porque já estava assustado, assombrado, com medo, porque o vento era contrário e o mar estava agitado, a palavra fala. E o medo, muitas das vezes, faz a pessoa ver coisas que não são reais. E eles viram Jesus como um fantasma. Jesus falou para eles, não tema, sou eu. Amém? Então a palavra do Senhor para nós também é para a gente não ter medo, né? Não ficar deixando o medo dominar, porque o medo faz uma coisa tão boa que era Jesus estava indo, ver de um modo diferente por causa do medo. O medo traz visão torcida, visão diferente. Então Jesus falou, sou eu, não temo. E Pedro falou, se é o Senhor, manda-me ter contigo. Enquanto Pedro foi olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, olhou para baixo, a Bíblia fala, e olhou para o vento contrário, ele começou a afundar. Então Deus nesse dia nos diz para nós olhar para o lugar certo, para o lugar da vitória, olhar para o lugar onde a nossa fé é aumentada. Quem é? Jesus. Quando ele olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando ele tirou o foco de olhar para Jesus, olhou para baixo, ele afundou. Então, vamos continuar firme, andando, olhando para o alto, porque é de Jesus que vem a nossa vitória. E ele fala para nós que nós não vamos afundar, porque ele segura em nossas mãos e diz, não tema. E a vitória é nossa, e nós vamos chegar do outro lado e vamos cantar em cima da vitória. Amém? Aquele NRC, se você gosta do meu vídeo, curte, compartilha, abençoe, seja abençoado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.